Olá, tudo bem? Você já pensou em fazer uma pós-graduação? Não? Pois é. Então, se sim, melhor ainda. Qual é a importância de você fazer uma pós-graduação na área de controladoria e tributos na sua vida? Qual é a importância efetivamente para o seu crescimento profissional? Qual é a importância para o seu desenvolvimento intelectual diante, inclusive, de todas essas imposições impostas, né, pelas reformas tributárias desse nosso sistema financeiro, sistema tributário nacional? Pois bem, você sabia que a OCDE, né, a Organização de Comércio e Desenvolvimento Econômico, ela fez um levantamento e diagnosticou que apenas 14 em cada 100 brasileiros fazem curso superior. E aqui eu não estou nem falando de pós-graduação, estou falando de curso superior. Ou seja, se você continua nessa sua caminhada, além de fazer o seu curso superior, você estende os seus estudos, o seu conhecimento, você começa a ter um diferencial na sua vida profissional, na sua vida intelectual, inclusive descasando diante da realidade dos demais brasileiros. A FGV ela fez um apontamento, né, e ela diagnosticou o seguinte, que 66% dos profissionais de mercado que desenvolvem pós-graduação, que realizam pós-graduação, que têm formação em pós-graduação, eles têm um aumento em torno aí de R$ 2.000 no seu salário de uma forma natural, de uma forma comportamental de mercado. Ou seja, se existe uma carência para você desenvolver a graduação, quando a gente fala de pós-graduação, essa carência aumenta ainda mais. E isso estimula o mercado de trabalho, tornando esse profissional muito mais atrativo, né? E aí você vai me perguntar, tá, ok, mas qual é o benefício de eu ingressar nesse mundo encantado? Além de você se especializar numa determinada área, e aqui eu não estou falando só de controladoria e tributos, estou falando de uma pós-graduação como um todo, você desenvolve habilidades, você tem a capacidade de evoluir no seu currículo, você tem a capacidade de expandir a sua carreira, você melhora o seu network, inclusive se você quiser iniciar na carreira acadêmica, o primeiro passo é fazer realmente uma pós-graduação. E aí eu volto àquela questão que eu coloquei no início do bate-papo, por que de uma pós-graduação em controladoria? Ora, a controladoria ela é abrangente, né? A controladoria ela aborda a área de contabilidade, a área de custos, a área de planejamento e controle e a própria área do controle, que é a auditoria, a fiscalização, a perícia, né? Então, questões associadas a finanças, questões associadas ao gerenciamento fiscal, tributário, questões associadas a utilização e a produtividade vinculada aos custos, questões associadas a orçamento, a planejamento, estudo de viabilidade de projetos, questões associadas à auditoria, a relacionamento com o fisco, né, a comportamento da empresa diante do fisco, isso tudo faz parte do arcabouço da controladoria. Foi feito um levantamento em 2014, né? Não se vai muito tempo, mas que fez a seguinte questão, um levantamento do professor Basílio, né, um trabalho bem interessante acadêmico dele, qual é a aplicabilidade da controladoria e tributos nas empresas, né, de uma forma prática, né? As áreas foram essas que eu acabei de colocar, mas de uma forma prática. E o resultado é muito interessante, porque ele apresenta quase que 100% da área financeira, de contas a pagar, de contas a receber, de suprimento, de tesouraria, necessita de conhecimento específico em controladoria e tributos. E um outro dado interessante dessa pesquisa é que apenas pelo levantamento, pela amostra do professor, apenas 10, 15% viu a relevância da área de controladorias na área de qualidade, na área de tecnologia de informação, na área de recursos humanos. Isso é interessante porque isso provoca o pesquisador, o estudioso, a um desafio, né?
Se as empresas só enxergam a importância da controladoria nas áreas financeiras, na área de controle, mas na área de qualidade, por exemplo, não tem essa visão, então é um desafio desse profissional estar associado a pesquisar, entender e divulgar o conhecimento nessas áreas. E hoje, qual é a situação diante da reforma tributária, né? Dessa sopa de letrinhas, né? Do CBS, do IBS, né? A contribuição sobre bens e serviços, o imposto sobre bens e serviços. O que isso tem a ver com a realidade nacional? O que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver com a minha empregabilidade? Para você ter empregabilidade, você precisa ter conhecimento. Para você ter conhecimento, você precisa estar interagindo, literalmente, a todo tempo, usando o verbo no gerúndio, com o mercado, com as legislações, com as regras, com as diretrizes, né? Independentemente do comportamento atual, a política macroeconômica, ela direciona as tendências da reforma tributária. E a PEC 45 de 19, ela traz isso para a gente, né? Hoje nós estamos vivendo um momento complexo, né, de desafios de entendimento, de compreensão, e você participar de um grupo altamente qualificado, que são os nossos professores, voltados para esse conceito de relacionamento com o fisco, de legalização, de percepção, de planejamento tributário, isso é um fator crítico de sucesso, sim, na nossa percepção. E quem é que vai participar dessa ajuda, né? Quem vai lhe orientar no sentido de permitir a compreensão e o entendimento no que diz respeito desse mundo encantado da reforma tributária? O nosso corpo docente é formado por profissionais altamente qualificados no mercado, no nível de mestres e doutores, né, exclusivamente, como forma de trazer o mercado para dentro da sala de aula e levar a sala de aula para o mercado. Eu costumo colocar esse movimento, né? E aí eu, como coordenador geral da pós-graduação em Controladoria de Tributos, né? Eu sou mestre em administração, um MBA em gestão de negócios, sou contador, sou administrador, né? Pesquisador CNPq, consultor, sócio de uma empresa, e trago isso para a nossa sala de aula. Mas eu não estou sozinho, né? A professora Tatiane Romana, né? Ela é doutora em ciências contábeis, mestre em contabilidade e finanças, atualmente gestora da área tributária de uma grande empresa de consultoria. O professor Unilan Lemos, né, que é mestre em contábeis, é especialista em controladoria. O professor Unilan, ele é um amigo, né? Ele é coordenador de curso de graduação de outras instituições educacionais, mas isso é que forma aí essa rede, esse network que eu comentei com vocês. O professor Flávio Vieira, também, da mesma forma, mestre em economia empresarial, né, especialista em direito tributário, né, em direito administrativo e empresarial, ele traz o conhecimento dele para o nosso debate. O professor Everton Jordão, né, atualmente ele está doutorando, né, ele é mestre em direito processual, né, em direito empresarial, de processos na área civil, traz o conhecimento dele também para agregar valor ao nosso conteúdo. O professor Júlio Rocha, ele é mestre em educação ambiental, especialista em mercado de capitais, né? O professor tem um conhecimento vasto, abrangente, no que diz respeito ao entendimento de valuation de empresas, e ele traz isso para o nosso debate. O professor Aníbal Figueiredo, mestre em economia empresarial, né? O professor Aníbal também é um amigo coordenador de uma outra instituição educacional, mas ele compartilha o conhecimento dele aqui conosco. O professor Bruno Campos, mestre em ciências contábeis, especialista em SPED fiscal, consultor contábil da área fiscal, e as aulas dele são extremamente ricas no que diz respeito ao dinamismo prático do negócio, né?
professor Gabriel Damasceno, né? O professor Gabriel ainda tem uma pegada, ele é engenheiro, ele é mestre em engenharia civil, com uma pós-graduação em controladoria e especialização em finanças. Então, ele traz essa pegada, né, de captação de recursos, de relacionamento com o fisco para dentro da nossa pós. E como é que esses professores vão estar distribuindo o conhecimento deles, né? Como é que está estruturada a nossa pós? A nossa pós está estruturada em disciplinas, né? São 6 módulos, que cada módulo tem 2 disciplinas e mais o projeto integrador, que é como se fosse a integração de todo o conhecimento na produção de um trabalho final. Então, disciplinas tais como tributos federais, controladoria e geração de valor e valuation, a nova regulação contábil, né, a tratativa das NBCTs, as IFRS, auditoria contábil, auditoria de balanço, né, a contabilidade empresarial com uma pegada aí de BI, né, de inteligência artificial, que não basta você produzir as informações, você tem que ter a capacidade de apresentar as informações. Isso é muito interessante, esse tópico esse nosso diferencial. A parte de legislação tributária, que não podia ser diferente, né? As bases legais, os critérios de retenção de tributos, de planejamento, de building, aí, de orçamento, né? de budget. Essa questão a gente aborda também numa das disciplinas. A disciplina auditoria tributária, aqui com um olhar não só da auditoria abrangente, mas o olhar da auditoria na área de tributos, né, nas contas transitórias, nas contas de compensação, qual é o olhar do fisco diante desse contexto, o próprio planejamento tributário, né, que é o âmago da área tributária, né, e as questões processuais, né, o processo administrativo tributário, a parte de contencioso também, ela é extremamente relevante e é uma disciplina que a gente aborda no nosso curso. Qual é a forma de estudo, né? A forma de estudo é o ambiente Moodle, né? Uma plataforma altamente utilizada na academia, onde a gente carinhosamente chama de AVA, e onde 100% das aulas são gravadas, né? A nossa pós, ela é 100% de forma remota, né? Aulas ao vivo, só que gravadas aos sábados, elas ocorrem sempre aos sábados, né? Na parte da manhã, de 8 da manhã às 12 horas, eventualmente pode ter aí alguma complementação, alguma atividade complementar, até no máximo às 14 horas, mas oficialmente de 8 da manhã até as 10 horas a primeira aula e de 10 horas às 12 horas a segunda aula. 100% das aulas, estudos de casos, desafios, num conceito de metodologia ativa, onde o professor provoca a turma no sentido de desenvolver o projeto, desenvolver o estudo de caso e depois, na sequência, apresentar num formato de debate, de reflexão. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, eu vou te pedir para entrar em contato com o NUPEX, que é o nosso núcleo de pesquisa de pós-graduação e extensão, pós-graduação, tudo junto, @unicarioca.edu.br, pós-graduação, tudo junto, @unicarioca.edu.br, ou pelo telefone 2563-1919. Você vai procurar o Bruno lá, que é a pessoa responsável que vai te dar todas as informações complementares necessárias no que diz respeito a essa parte administrativa. Ou falar diretamente comigo, né? Professor Douglas Rodrigues, né? O meu e-mail é de Douglas, né? Rodrigues, tudo junto, @unicarioca.edu.br, Rodrigues@unicarioca.edu.br, ou pelo telefone 9983-92473. Vou repetir aqui, 21, prefixo, né? 9983-92473, onde eu vou ter imenso prazer em te dar maiores orientações a respeito dessa nossa pós-graduação em controladorias e tributos. Não deixe de nos contactar. Um forte abraço, tudo de bom, sucesso sempre. Tchau, tchau.